Mateus 27, de 33 a 44. Diz assim a santa palavra do nosso Deus. E chegando a um lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira, deram-lhe a beber vinho com fel, mas ele, provando, não o quis beber. Depois de o crucificarem, repartiram entre si as suas vestes, tirando a sorte. E assentados ali, o guardavam. Por cima da sua cabeça puseram escrita a sua acusação: Este é Jesus, o Rei dos Judeus. E foram crucificados com ele 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. Os que iam passando blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo: Ó tu que destróis o santuário e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo, se és filho de Deus, e desce da cruz. De igual modo, os principais sacerdotes, com os escribas e anciãos, escarnecendo, diziam: Salvou os outros, a si mesmo não pode salvar-se. É rei de Israel, desça da cruz e creremos nele. Confiou em Deus, pois venha livrá-lo agora, se de fato lhe quer bem, porque disse: Sou filho de Deus. E os mesmos impropérios lhe diziam também os ladrões que haviam sido crucificados com ele. Até aqui, a palavra do nosso Deus. Oremos. Santo Deus, a tua palavra foi lida, está diante de nós, e nós reconhecemos que são palavras inspiradas pelo Senhor, que o teu servo no passado as escreveu para que nós hoje tivéssemos ciência daquilo que o Senhor deseja para a nossa vida. Por isso, ó Deus, nós te pedimos que o teu mesmo Espírito, que inspirou estas palavras, agora nos ilumine para que as compreendamos. Ajuda-nos, ó Deus, porque muitas vezes, com textos conhecidos, nós acabamos não nos atendo às questões importantes e deixamos passar elementos importantes da tua palavra. Ajuda-nos, ó Deus. Dá-nos atenção e concentração para ouvirmos a tua voz. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus Cristo, teu Filho. Amém. Nós vivemos em uma época, e eu posso dizer isso pelo menos em relação à minha faixa etária, que é muito mais fácil que a época dos nossos antepassados, dos nossos pais, e talvez a época da infância de alguns de vocês aqui presentes. E eu explico isso de uma forma mais ilustrativa. Por exemplo, para eu vir aqui hoje, eu precisei apenas pegar o meu celular, olhar entre 2 ou 3 aplicativos, qual tinha o preço que mais me interessava, escolher, e um motorista com um carro foi até minha residência, me buscou, me trouxe até aqui, sem qualquer dificuldade. Se fôssemos fazer isso há alguns anos, talvez uns 20, 30 anos, teríamos que pegar o telefone fixo e ligar para um ponto de táxi, para que então algum taxista que lá estivesse viesse nos buscar, ou então marcar antecipadamente com algum conhecido. Então as coisas estão bem mais simples, a gente pode dizer assim. Por exemplo, com grande facilidade a gente pode pegar o nosso celular e escolher restaurantes com as mais variadas comidas dos mais variados lugares. Pode comer comida brasileira, pode comer comida italiana, japonesa, árabe. Você pode pedir o que você quiser pelo seu celular e rapidamente vai chegar na sua casa, desde que você tenha aquilo que é necessário, obviamente. Então, a gente tem essas facilidades. Podemos comer tudo, comida boa, comida ruim, tanta coisa. Se a gente tem alguma dúvida, por exemplo, quanto a alguma palavra, antigamente precisávamos ir até um dicionário e procurar aquela palavra e ver o que é que significa. Hoje, com o Google, a gente faz isso em poucos instantes. E agora chegaram as inteligências artificiais, mostrando que o Google já está ficando coisa do passado. A gente tem aí o ChatGPT, por exemplo, que responde coisas que são de forma muito mais rápida do que uma pesquisa que nós faríamos no Google, e assim por diante. Vamos aqui falar então, por exemplo, do Pix, uma transferência financeira que a gente faz em instantes, ou pagamento com o Internet Banking. Eu me lembro quando eu era criança, minha mãe me dava vários boletos e eu tinha que ir até um lugar, chegava lá numa pequena agência, sempre lotada, para poder pagar esses boletos, e ficava em uma fila que se estendia até a calçada ensolarada, e tinha que tampar a cabeça com os boletos aqui. Tenho certeza que muitos de vocês passaram por isso. E esse é o nosso tempo.
tempo das facilidades, das coisas ágeis, das coisas que se resolvem com muita velocidade. E a ciência está correndo a favor disso. A medicina também, cada vez mais simplificar e resolver os dilemas da humanidade de maneira simples, de maneira rápida, para que nós tenhamos todas as nossas necessidades saciadas em apenas um clique. Mas quando a gente abre a Bíblia e olha para um texto como esse que a gente leu, a gente percebe que a humanidade tem alguns problemas, eu diria um problema maior, que não pode ser resolvido e que não foi resolvido de uma forma simples, instantânea, indolor, como a gente resolve as nossas coisas hoje em dia com a tecnologia. Quando a gente olha para um texto como Mateus 27, de 33 a 44, nós percebemos que o principal e maior problema da humanidade foi solucionado de uma forma muito dolorosa. Nós vemos aqui a humilhação que nos trouxe salvação. E é sobre isso que nós falaremos nesta manhã, a humilhação que nos trouxe salvação. E todo o capítulo 27 está falando a respeito disso. Quando a gente olha para o capítulo como um todo, e vocês têm tido a exposição sequencial, e por isso já leram o que aconteceu aqui, a gente pode perceber, por exemplo, lá do versículo 11 ao versículo 26, Pilatos condenando Jesus por sedição a Roma e por fazer-se passar por rei dos judeus. Nós vemos também um pouco antes disso, Pilatos sendo surpreendido com a acusação que é feita a Jesus. Nós vemos também Pilatos sendo convencido ali da inocência de Jesus, sendo advertido também por sua esposa, mas ainda assim o condenando. A gente percebe também, lá do versículo 20 a 26, como que ele foi pressionado perante as pessoas para poder acusar a Jesus Cristo. E do versículo 27 a 61, que tem essa grande parte que o nosso texto se encontra, nós estamos vendo o sofrimento de Jesus, mais propriamente dito, na cruz. Então é um texto inteiro mostrando sobre a humilhação que nos trouxe a salvação, nos mostrando como que Jesus sofreu terrivelmente e foi muito humilhado para que nós fôssemos salvos. Então, diante de todas essas coisas que nós percebemos aqui, a primeira lição que nós tiramos sobre a humilhação que nos traz salvação é que Jesus foi humilhado cumprindo cabalmente o seu sacrifício. Jesus foi humilhado cumprindo cabalmente o seu sacrifício e dentro disso nós percebemos que Jesus foi humilhado suportando toda a dor. No versículo 33 ao versículo 34 podemos perceber isso. Notem, meus irmãos, que a Escritura diz assim: e chegando a um lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira, deram-lhe a beber vinho com fel, mas ele, provando, não quis beber. Existem muitas interpretações a respeito do que seria esse vinho com fel, se seria um analgésico, algo que lhe aliviaria a dor imediatamente, ou se era uma bebida muito forte, de modo que ele perderia a consciência e então não sentiria dor. De qualquer modo, o que nós precisamos entender é que essa bebida, de alguma forma, aliviaria a dor do nosso Senhor Jesus Cristo, a dor física que ele estava sentindo. Mas Jesus, ao beber, ao provar deste vinho, deste vinagre, como outros lugares dizem, opta por não beber, opta por não tomar aquilo. E a gente entende o porquê. Jesus suportou toda a dor nesta humilhação e não queria, de modo algum, abster-se dessa dor. Não havia anestésico, não havia um modo de Jesus Cristo simplesmente se aliviar daquilo que ele estava sofrendo. Ele precisava passar por aquilo. Tanto é que isso estava cumprindo o Salmo 69, versículo 21, que fala justamente sobre essa bebida amarga. Jesus não tinha interesse em aliviar-se, em sentir-se livre do seu fardo, sentir-se livre de sua dor. Muito pelo contrário, estava totalmente disposto a cumprir com a vontade do Pai. E meus irmãos, notem, quando nós vemos Jesus Cristo suportando toda a dor, suportando sem qualquer tipo de anestésico, a gente aprende muita coisa importante. E talvez uma das lições mais importantes que nós podemos perceber é que o sofrimento imerecido de Jesus Cristo, a dor
tanto física quanto espiritual, mas aqui falando especificamente da física. A dor que Jesus Cristo sentiu, sofreu por essa humilhação, foi imerecida, enquanto nós sofremos muitas vezes merecidamente. O que a gente aprende com isso? Que não tem dor que eu e você sintamos que seja maior do que a dor que Jesus Cristo sentiu. E a razão é, nós merecemos sofrer, nós merecemos a dor. Nós somos pecadores miseráveis que dependemos totalmente da graça do nosso Deus, mas o nosso Senhor Jesus Cristo não tinha pecado. Não cometera absolutamente nada que ofendesse a Deus, mas estava sofrendo e aguentou todo o sofrimento sem qualquer tipo de disfarce, sem qualquer tipo de anestesia para o seu sofrimento. E ele suportou. Isso nos ajuda. Isso nos ajuda muito para quando nós estivermos nos nossos momentos de dores e de angústia. Nós podemos olhar para o nosso Salvador e entender que Ele sofreu. Ele sabe o que é padecer. Ele sabe o que é sentir na carne a dor do pecado. Ele sabe o que é enfrentar o vilipêndio alheio, as ofensas e principalmente os açoites. E nós seremos açoitados aqui. Nós sentiremos dor, seja de forma física ou de forma emocional e até mesmo espiritual. Nós sofreremos. O nosso Senhor Jesus Cristo mesmo nos disse, nós teremos aflições. E por esta razão, quando nós estivermos nessa situação, nós podemos olhar para o autor e consumador da nossa fé. Por isso, se você está passando por um momento de angústia, um momento de dificuldade, não fique olhando para a sua dor, não fique olhando para o teu sofrimento, mas olhe para aquele de quem emana a graça, daquele que pode ver o nosso sofrimento e compadecer-se dele, porque ele sofreu. E sofreu em nosso lugar. Então Jesus foi humilhado, cumprindo cabalmente o seu sacrifício, suportando toda a dor, sem qualquer tipo de anestesia. Em seguida, meus irmãos, a gente continua vendo o sofrimento de Jesus Cristo. Inicialmente é dito que ele foi até esse lugar chamado lugar da caveira. Ali ele recebe esse vinho com fel e resolve não bebê-lo. Resolve não ter esse tipo de anestesia. Eu me lembro do puritano John Bunyan, que em um dos momentos de maior aflição em sua vida, enquanto estava preso, disse que sentia como se a sua carne estivesse sendo desprendida de seus ossos. Dizia Bunyan que preferia ser um animal, que não tem alma para sofrer como estava sofrendo. Tudo isso em decorrência da separação que ele teve na prisão de sua filhinha cega. Mas Bunyan encontrou graça e escreveu o livro Graça Abundante, em que ele fala a respeito de si, do seu sofrimento e como o Senhor o restaurou. Meus amados irmãos, esse tipo de confiança que nós precisamos, com a certeza de que da cruz de Cristo emana a graça que nos ajuda a lidar com todo tipo de dor. Por isso, lembremos-nos dessa humilhação de Jesus, para que também nós suportemos toda dor. Em seguida, do versículo 35 ao versículo 36, nós percebemos que Jesus foi humilhado, suportando toda vergonha. Dizem assim estes versículos: depois de o crucificarem, repartiram entre si as suas vestes, tirando a sorte, e assentados ali, o guardavam. Após todo o sofrimento dos momentos antecedentes, Jesus foi crucificado. E é interessante que neste texto o evangelista Mateus não gasta muito tempo falando sobre como Jesus foi crucificado. Ele simplesmente diz: Jesus foi crucificado, tendo-o crucificado. Assim diz o evangelista. A ênfase aqui, na verdade, é justamente naquilo que os soldados fizeram imediatamente após a crucificação. Repartiram as vestes de Jesus Cristo. O Rei do Universo, o Deus encarnado, estava ali, cravado em uma cruz, despido. E novamente há um cumprimento da Escritura. Salmo 22, 18. Se os irmãos têm uma Bíblia aqui, lá no rodapé existem indicações de referências cruzadas, os irmãos perceberão todos estes textos que eu estou falando. Principalmente o Salmo 22, o Salmo
69 e também o Salmo 109 são muito mencionados aqui, nós veremos isso à frente. Mas aqui cumpre-se novamente a Escritura. E Jesus Cristo, despido, tem suas roupas repartidas pelos soldados que o guardavam. Percebam, meus irmãos, o nível da humilhação do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse foi o tratamento que Jesus Cristo, o Rei do Universo, recebeu. Nós não estamos falando de um malfeitor, como aqueles dois que estavam com ele. Nós não estamos falando de um criminoso, um revolucionário, alguém que simplesmente se opôs ao governo e tentou contra o governo. Nós estamos falando do Rei do Universo, daquele que é o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis. Nós estamos falando daquele por intermédio de quem todas as coisas vieram a existir. Humilhado. Conseguem perceber como que é mal, como que é ruim, quando nós, pequenos pecadores, aliás, pequenos, grandes pecadores, queremos ser exaltados? Quando nós queremos um lugar de honra em meio à sociedade, quando nós ficamos aborrecidos, chateados, porque fomos maltratados, ou porque não nos deram a honra que nós supostamente merecíamos. Sabe aquelas pessoas que ficam dodói fácil? Nossa, eu não fui cumprimentado. Nossa, não lembraram de mim. Não falaram do meu nome, não colocaram do meu aniversário, não falaram isso, aquilo, outro. Quando a gente quer esse tipo de exaltação, nós ofendemos o nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele não veio para ser exaltado. Nós estamos vendo aqui que Ele veio ser humilhado. Por isso é tão terrível a soberba, a arrogância, o desejo de estar entre os primeiros lugares, se não no primeiro lugar. É por isso que a falta de humildade é algo tão desprezível aos olhos de Deus, e há tantas advertências e admoestações na Escritura quanto a soberba e o orgulho. Meus irmãos, o nosso Senhor Jesus foi humilhado, como nós podemos querer algum tipo de exaltação? Por isso, reflita, pense bem como você tem vivido e aquilo que você tem desejado. Você quer ser visto? Quer ser notado? O seu desejo é que as pessoas te percebam? Muito cuidado com isso. O teu rei foi humilhado. Arrancaram a roupa dele, rasgaram, fizeram chacota dele. Por que nós queremos ter algum tipo de primazia? Isso é terrível e nós precisamos nos arrepender se temos agido dessa forma. O reformador João Calvino destaca de forma muito interessante este momento, e ele fala assim: os evangelistas nos exibem o Filho de Deus despojado das suas vestes, a fim de nos informar que por esta nudez obtivemos aquelas riquezas que nos tornam honoráveis na presença de Deus. Pela nudez de Jesus Cristo, nós fomos vestidos de maneira digna a chegarmos diante do Pai. E ele continua dizendo: Deus determinou que o seu próprio Filho fosse despojado das suas vestes, para que nós, vestidos com sua justiça e com a abundância de todas as coisas, aparecêssemos com ousadia em companhia dos anjos, enquanto antigamente nosso aspecto repugnante e vergonhoso, em roupas esfarrapadas, nos impediu de nos aproximar do céu. Ou seja, enquanto nós vivíamos com roupas velhas, rasgadas, sujas, trapos de imundícia, como diz a Escritura, o nosso Senhor Jesus Cristo foi despido, para que essas roupas nossas fossem rasgadas, jogadas fora, e nós fôssemos vestidos de uma forma agradável a Deus. E Calvino conclui: o próprio Cristo permitiu que suas vestes fossem rasgadas em pedaços como uma presa, para que Ele pudesse nos enriquecer com as riquezas da sua vitória. Essa é a beleza da cruz. A humilhação que nos trouxe salvação. Jesus Cristo suporta tudo isso, suporta essa vergonha, para que nós não fôssemos envergonhados no último dia. No versículo 37 a 38, nós percebemos Jesus suportando
toda a acusação. Dizem assim estes versículos: por cima da sua cabeça puseram a escrita a sua acusação: este é Jesus, Rei dos judeus. E foram crucificados com ele 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. Finalmente, meus irmãos, o evangelista expõe que Jesus enfrentou a sua humilhação, suportando toda a acusação. E a acusação é blasfema e humilhante. Este é Jesus, Rei dos judeus. Escrito em 3 idiomas, como nos mostra um outro evangelista. E isso nos mostra, meus irmãos, como que foi vexatória a acusação de Jesus Cristo. A intenção em escrever estas coisas não é uma intenção confessional. Não é algo bom. É extremamente humilhante. Usam da ironia para poder mostrar. Vejam o rei de vocês. E Jesus Cristo é crucificado ao lado de 2 malfeitores, 2 ladrões. A acusação que é feita é que Jesus seria um revolucionário, alguém que queria se passar por rei em uma terra em que já havia um rei humano. E nesse sentido Jesus Cristo foi acusado e sofreu a sua pena. Mas notem, meus irmãos, que quando Jesus Cristo é posto ante 2 malfeitores, Jesus Cristo é igualado a estes 2. Ao sofrer o mesmo tipo de pena, ao ser crucificado no mesmo lugar e ser tratado da mesma forma, o que a sociedade, os acusadores de Jesus estão dizendo é: você é como qualquer um destes 2. Você não é diferente. Esse é o tratamento que Jesus recebeu. Jesus suporta toda essa acusação calado, como ovelha muda perante os seus tosqueadores, como dizia o profeta. E Jesus Cristo, ali, no meio dos malfeitores, foi contado, novamente cumprindo com algo que a Escritura já dissera. E a gente precisa pensar muito a respeito disso. Jesus Cristo foi acusado falsamente como um revolucionário. E sabe, por que é que nós nos surpreendemos quando recebemos acusações falsas? Por que é que nós ainda ficamos impressionados quando o mundo tenta apontar o dedo ao nosso rosto e dizer das coisas mais terríveis que nós não fizemos? Muita atenção àqueles que são mais novos, os mais jovens, as crianças e os adolescentes. Vocês vão ser envergonhados na escola. Seus amigos ou falsos amigos vão tentar humilhar vocês, fazer chacota de vocês, rir da cara de vocês e pelo senso de moralidade, porque vocês acham que aquilo não é certo e não fazem, vocês vão ser excluídos dos grupos. Pais, muita atenção. Os filhos de vocês sofrerão isso. Vocês precisam estar preparados para ajudá-los a mostrar a beleza da cruz e como é belo sofrer em nome de Jesus. Nós que estamos na fase da juventude, sofremos isso diariamente nos nossos locais de trabalho, sempre excluídos das reuniões, das festas de trabalho, dos grupos da faculdade. E se isso acontece, glória a Deus. Louvado seja o nosso Senhor, porque nós podemos sofrer algum tipo de separação dessas pessoas. Nós precisamos entender que nós não temos que mudar a nossa fé para que nós então nos encaixemos em determinados ciclos sociais. Nós precisamos entender que o nosso Senhor Jesus Cristo está acima de todas as coisas e que se nós formos acusados por sermos filhos do nosso Deus, é porque nós estamos fazendo o nosso trabalho direito. É porque nós estamos agindo da maneira adequada, nós estamos servindo a Deus com verdadeiro testemunho. Por isso, nós não podemos nos desanimar diante das piadas infames, das piadinhas de mau gosto, das falas indevidas, das chacotas, muito pelo contrário. A gente tem que se preocupar quando nós estamos no meio de ímpios e não há diferença alguma. Nós temos que nos preocupar quando nós estamos entre malfeitores e as pessoas não percebem a diferença. As pessoas não notam nada de
diferente em você. É com isso que a gente tem que se preocupar. Por isso, Jesus Cristo cumpriu o seu ministério, a sua humilhação, suportando toda acusação. Nós já havíamos visto que foi suportando toda a dor, suportando toda a vergonha, suportando toda a acusação, que Jesus foi humilhado, cumprindo cabalmente o seu sacrifício. Agora, meus irmãos, a partir do versículo 39 até o versículo 44, a segunda lição que aprendemos é que Jesus foi humilhado, cumprindo fielmente as Escrituras. E do versículo 39 a 40, nós vemos Jesus sendo blasfemado por gentios. Diz assim, estes versos: os que iam passando blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo: ó tu que destróis o santuário e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo, se és filho de Deus, e desce da cruz. Percebam, meus irmãos, que os que iam passando blasfemavam. Essa é a fala dita pelo evangelista. Logo em seguida ele vai falar sobre os judeus, os sacerdotes e os escribas e tudo mais. O que nos dá a entender que estes que estavam passando eram os gentios, aqueles que não pertenciam necessariamente à comunidade judaica da época. Mas notem numa coisa, eles usam a Bíblia, eles usam a Escritura para ofender o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele cita a palavra de Deus para o Deus encarnado. Usam a Escritura dizendo estas coisas para poder ofender e blasfemar o Rei do Universo. Meus amados irmãos, isso não é diferente nos nossos dias. Tem muita gente usando a Bíblia para ofender o nosso Senhor. Vejam, eu tenho certeza que você já ouviu por aí pessoas dizendo que Jesus Cristo foi um líder revolucionário que não se submeteu ao governo imperialista, sempre abraçando as minorias e lidando com aquelas pessoas que eram excluídas da sociedade, e por esta razão sofreu ascensões de um governo autoritário que resolveu então punir esse líder revolucionário que foi Jesus Cristo, e por esta razão ele foi morto. É uma explicação bem política a respeito de Jesus Cristo. Uma fala muito enviesada a respeito daquele que é o Rei do Universo. Evidentemente, quem fala isso não está preocupado com a parte em que Jesus Cristo confronta o pecado daquelas pessoas de quem ele se aproximava. Com o vá e não peques mais. A gente escuta vários tipos de narrativa a respeito de Jesus Cristo. Várias pessoas falam e cada pessoa tem o seu Jesus particular por aí afora, dizendo quem é Jesus. Nessa sociedade, os únicos que parece que não podem dizer quem é Jesus Cristo são os crentes. São aqueles que creem na palavra de Deus. Vá eu ou você falarmos abertamente que Jesus Cristo é aquele que veio para salvar os seus eleitos, de modo que aqueles que não creem estão condenados, e aqueles que não vivem de acordo com a Escritura estão condenados, para ver o que é que nos acontece. O tanto de gente que não vai gostar do que nós estamos falando. Sabe por quê? Porque as pessoas conhecem, entre aspas, a Escritura, sabem, todo mundo sabe, pelo menos um pouco, quem foi Jesus. E fazem exatamente o que essas pessoas estão fazendo. Ignoram o sacrifício de Cristo. Querem um Jesus que solucione os problemas, como aqueles aplicativos que eu mencionei no celular. Um Jesus Cristo que você aciona por aqui e rapidamente tudo está resolvido. Ou um Jesus Cristo que serve como quadro, simplesmente para poder apontar para um líder bom, uma pessoa cuja filosofia é digna de ser notada, não seguida, notada. Alguém bom. E desde este tempo essas coisas já aconteciam. Os que iam passando blasfemavam, meneando a cabeça e dizendo: ó tu que destróis o santuário, e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo, se és filho de Deus, e desce da cruz. Meus queridos irmãos, as pessoas não suportam e não gostam da mensagem do Evangelho. O homem natural não é aberto a isso. É preciso que o Espírito Santo de Deus toque no coração daquele que ouve a mensagem, para que este então dê o passo
e atenda. Mas ele não pode, naturalmente, pelo seu próprio instinto, pela sua própria natureza, dar um passo em direção a Deus. É preciso que o Espírito Santo o mova a isso. E é por esta razão que todos os homens mortos em seus delitos e pecados não escutam, não entendem, apenas fazem aquilo que foi feito aqui. Meneiam a cabeça e dizem: desce daí, tu que reedificas o santuário que tu mesmo destruíste, salva-te a ti mesmo, se és filho de Deus. Meus amados, nós precisamos entender que Jesus Cristo cumpriu fielmente as Escrituras ao ouvir estas palavras. Tudo aquilo que já estava predito a respeito dele no Salmo 22, Salmo 69, Salmo 109, todas essas coisas serviram como cumprimento neste momento. Certamente os primeiros leitores daquele texto dos Salmos não imaginavam que seria dessa forma. Agora, com o progresso da revelação e tudo isso tendo seu ápice neste momento, a palavra de Deus é usada de maneira vil contra o próprio Deus. Em seguida, do versículo 41 a 43, nós vemos que Jesus foi humilhado, cumprindo fielmente as Escrituras, sendo escarnecido pelos judeus. Se antes foi pelos gentios, agora pelos judeus. Percebam, meus irmãos, 41 a 43. De igual modo, os principais sacerdotes com os escribas e anciãos, escarnecendo, diziam: salvou os outros, a si mesmo não pode salvar-se. É rei de Israel, desça da cruz e creremos nele. Confiou em Deus, pois venha livrá-lo agora, se de fato lhe quer bem, porque disse: sou filho de Deus. Os que zombam de Jesus agora são os judeus, são os principais sacerdotes com escribas e anciãos. É por essa razão que o apóstolo Pedro, que daqui a pouco vai ser um fujão, volta em Atos transformado, chega e fala para esse pessoal aqui: vocês mataram Jesus. É por isso. Percebam, esse aqui deixa claro aquelas palavras em João: veio para os que eram seus e os seus não receberam. Muito pelo contrário, os seus o mataram. E Jesus Cristo, então, é escarnecido pelos judeus que novamente usam a Escritura contra o próprio Jesus Cristo, e eles diziam isso, citando novamente o texto, falando: salvou os outros, a si mesmo não pode salvar-se, é rei de Israel, desça da cruz e creremos nele. Confiou em Deus, pois venha livrá-lo agora, se de fato lhe quer bem, porque disse: sou filho de Deus. O mundo usa a Escritura de maneira inadequada, mas muitas vezes aqueles que professam fé podem também usar a Escritura de forma indevida. Tem muita gente em muitas igrejas que pregam a palavra, pessoas que estão dizendo crer em Jesus Cristo, mas não fazem isso com fidelidade. Quando alguém não prega a Escritura com fidelidade, não leva a sério o texto sagrado, faz a mesma coisa que estes homens estão fazendo: escarnecem de Jesus Cristo. Não levar a palavra de Deus a sério é escarnecer do Deus da palavra. A gente precisa entender, meus irmãos, isso é muito sério, isso é muito importante. O que nós estamos vendo é alguém usando a palavra de Deus de uma forma totalmente indevida. E nós temos que tomar cuidado para não agir de maneira semelhante. Nós não podemos de maneira alguma nos apropriar da Escritura Sagrada e usá-la sem qualquer tipo de reverência ou seriedade, lê-la de maneira indecorosa, movidos talvez por uma forma de interpretação que não convém. Nossos pastores sempre estudam muito sobre a forma adequada de se interpretar a Escritura, uma forma que considera a história e que considera também a gramática do texto hebraico ou grego, ou das partes em aramaico também, justamente porque o que a Escritura diz tem que vir da própria Escritura, e não da cabeça de quem está falando. E isso é muito sério, porque o que nós estamos vendo são esses judeus
Percebam que, além dos sacerdotes, temos também os escribas, que eram responsáveis pelo cuidado com a escrita da lei, que eram versados nos documentos todos do judaísmo e também da lei, fazendo o uso indevido. Isso tudo movido por um coração que não reconhecia a Jesus Cristo. E por isso nós precisamos ter muito cuidado com a forma como nós lidamos com a Escritura. Por isso Jesus foi blasfemado por gentios, escarnecido por judeus, e no versículo 44 foi maltratado por ladrões. Diz assim o versículo: e os mesmos impropérios lhe diziam também os ladrões que haviam sido crucificados com ele. Às vezes a gente olha para esses ladrões e lembra só daquele detalhe, né, de que um se converteu e falou: olha, ele não merecia estar aqui, a gente merece, tá bom, você vai estar no paraíso. Olha só, um pouco antes, ambos estavam maltratando Jesus Cristo. Evidentemente que há conversão, há transformação, as escamas caem dos olhos de um deles, e este então percebe que ele era culpado e precisava se arrepender, e é o que acontece. Mas neste texto, nesta altura, ambos estavam maltratando Jesus Cristo. Percebam então, meus irmãos, Jesus Cristo foi atacado por toda classe de pessoas. Foi humilhado pelos gentios, foi humilhado pelos judeus e até mesmo pelos ladrões. Gente culpada, gente que estava lá condenada, sem ter Jesus Cristo feito absolutamente nada. Meus irmãos, o que nós aprendemos é que o mundo odeia a mensagem da cruz. E saibam, senhores, essa é a mensagem da nossa vida. Essa é a mensagem que dá sentido a tudo que eu e você fazemos. Logo, nós também seremos odiados. Se as pessoas odeiam o nosso Salvador, nós também somos odiados por elas. E nós precisamos ter isso em mente, sabe? Porque às vezes a gente começa a viver nossa vida, fazer as nossas coisas, e os nossos pés vão se arraigando aqui. A gente vai criando raízes. As coisas parecem boas. Aquele desejo de consumir, como eu falei no início, a gente pega o celular, tem tanta coisa, tanta opção, e a gente gosta dessas coisas, a gente se prende a isso. E não é para ser assim. A gente precisa lembrar de textos como esse, que mostram como o nosso Senhor Jesus Cristo foi tratado, como ele foi humilhado, e como ele suportou cabalmente tudo isso no seu ministério e cumpriu fielmente com a Escritura. Para que nós também vivamos da maneira como o Senhor se agrada. Cuidemos, meus irmãos, porque, como disse, o mundo odeia a mensagem da cruz, mas nós a amamos. Nós podemos nos achegar fielmente, confiadamente diante do nosso Senhor, porque Ele, de braços abertos, literalmente, nos recebeu. Então nós temos problemas que podem ser resolvidos a partir do telefone, a partir da tecnologia, claro que temos, com toda certeza, e a tecnologia é uma coisa muito boa. Mas para algumas coisas, e para o principal problema, não foi uma solução simples, não foi uma coisa fácil, foi humilhante. E essa foi a humilhação que nos trouxe salvação. Lembremos-nos sempre disso. A humilhação de Jesus Cristo nos trouxe salvação. E que Ele fortaleça sempre essa lembrança no nosso coração, para que vivamos sempre de acordo com o querer daquele que nos salvou. Em nome de Jesus. Amém.